Vamos fazer as unhas e falar bastante. Eu não tiro a cutícula, então eu amoleço ela só e dou uma empurradinha. E como vocês podem ver, minha unha está podre, horrorosa. Eu preciso fazê-la. E aí, eu achei que nada melhor do que fazer hoje. E eu tô pensando em pintar de verde. Será que fica legal? Um mármore de verde e branco? Será? Ou pintar de preto? Comprei. Tinha acabado. Meus dois produtinhos de fazer as unhas. Bombatina. Maravilhosa. Bombatina. E, gente, nylon. Que dá tipo o efeito de nylon em cima da unha, enfim. Isso aqui deixa a unha mais resistente e isso aqui também deixa a unha mais resistente. Eu passo primeiro a bombatina e depois o nylon. E aí fica perfeito, os dois são da Top Beauty. Eu uso isso aqui, essa misturinha, já faz uns... sei lá, já fazem alguns anos. Faz um tempo já. E eu amo, eu acho que fica perfeito. Vamos tirar primeiro o esmalte que eu estou nas mãos, que é um branquinho. E enquanto isso, eu vou ir falando com vocês. Bom, desde o último surto que eu tive, psicótico, que faz agora quase 3 semanas, eu estou consciente, né? Estou normal. E desde então, né, nessas últimas 3 semanas, eu tenho estado num estado de, acho que crise existencial seria a palavra, o termo correto, assim, pra dizer, sabe? E, tipo, eu poderia, sei lá, esperar ficar bem, ter um diagnóstico mais correto, ter uma noção melhor do que está acontecendo comigo, mas ao mesmo tempo, eu não sei quando eu vou ficar totalmente bem, sabe? Porque eu ainda tô com medo de acordar amanhã, por exemplo, ou mais tarde, do nada, me voltar para a condição que eu estava, de ter delírios e alucinações. Ficar achando que eu tô sendo perseguida, ficar achando que todo mundo fala por pensamento, que eu cheguei numa nova realidade, que eu tinha o poder de viajar no tempo, ir para o passado, ir para o futuro, ir para outros lugares. E só a minha consciência aí, né, enquanto eu estava aqui, tipo, meu corpo, né, tava aqui, mas a minha consciência viajava para outros lugares. Enfim, uma brisa muito louca, né, que eu entrei. E aí, porque eu digo crise existencial? Porque depois que passou esse momento meu de insanidade, vamos dizer assim, eu comecei a questionar tudo à minha volta, sabe? Eu já tava questionando, porque eu sabia o que que era um delírio, eu sabia o que que era uma alucinação,
Eu sabia que era um surto psicótico, já tinha visto isso em vários filmes, já tinha estudado isso na faculdade. Mas quando você vivencia, é muito doido, porque é estranho você, depois que passa, voltar para sua rotina normal. Você muda sua forma de ver a vida, muda sua forma de se ver, e aí tem coisas que param de fazer sentido. Por exemplo, eu estou há meses sem comer carne. Eu não consigo comer mais carne porque eu vi os animais falando muito mais do que eles já se comunicam, né? Tipo, normalmente. E isso mexeu comigo de uma forma tão profunda que eu não consigo comer mais, sabe? Tô vivendo à base de ovo. Só que uma coisa é você fazer essa escolha consciente, outra coisa é você passar por um turbilhão que nem eu passei e, e decidir isso por trauma, por medo de existir uma outra realidade onde esses animais realmente falam e sei lá, sabe? E você tá comendo eles assim. Sendo que, não, eles não falam, tá? A galinha tá aqui cantando, meu gato tá aqui miando, meu cachorro tá latindo, e é só isso, sabe? O porco tá fazendo o barulho dele, é só isso. Mas quando você ouve eles falando, que nem eu escutei, é muito absurdo. E aí, apesar de sim existir vida após você ter um surto psicótico, como você leva a vida, sabe? Como que você faz planos? Porque você não sabe se amanhã você vai acordar. E apesar sim de haver vida depois do surto psicótico, mas como que você vive? Como que você faz planos? Porque você pode do nada acordar e tá escutando um monte de vozes de novo e ficar impossibilitada de, tipo, viver normalmente. Eu não consegui trabalhar, eu não conseguia sair, eu não conseguia ir no mercado. Porque eu achava que todo mundo tava me perseguindo, porque eu achava que todo mundo tava me xingando, que todo mundo tava falando mal de mim. Essas vozes, elas são muito depreciativas, né? Então, parece que estão falando o pior de você pra você. E aí fica muito difícil fazer qualquer coisa. E eu ainda que tava fazendo freelance por telefone, como que eu vou fazer? Tipo, como que eu falava com as pessoas, sabe? Não tinha condições de falar com ninguém, escutando essas vozes. E aí, beleza. Peguei o freela de novo, voltei a trabalhar esses dias. Tô conseguindo fazer as pesquisas, né? Tipo, o meu trabalho. Mas é muito estranho. Ao mesmo tempo que é extremamente aliviante, acho que essa palavra não existe, acabei de inventar. Dá medo, sabe? Dá muito medo de voltar pro que era antes. E depois que você encontra as pessoas que você escutou falarem sobre você, quando você estava no surto, te tratarem mal quando você estava no surto, encontra elas sem escutar vozes, é estranho você manter uma relação com elas. Porque você sabe o que aconteceu quando você estava surtada, né? Você viu que você não foi bem tratada, você viu que as pessoas te xingaram. Só que isso foi na sua cabeça. Ou às vezes pode ter acontecido algumas coisas mesmo, né? As pessoas podem ter te maltratado mesmo, porque não é todo mundo que sabe lidar com alguém que tá em surto mental. Na verdade, a maioria de nós não sabe, a maioria de nós vai mandar você para uma igreja. A nossa cultura, ela é bem assim, né? E aí, tirei o esmalte.
Vou passar agora o amolecedor de cutículas, que eu uso esse daqui, da Core. Da Cora. Cora Cutilar. Cora Cutilagem Europeia. Kink removedor de cutículas. Remove sua cutícula em 15 segundos sem alicates. Parece o gel. De fato, remove mesmo, tá? Eu adoro ele. Acho muito bom. Gosto de dar uma sacudida assim, só pra dizer que aí você esfrega assim, ó, na unha. Só pra, sei lá, vai que precisa misturar, né? Alguns produtos precisam misturar. Aqui não diz nada na embalagem que precisa sacudir, mas sei lá, eu gosto. E é só uma gotinha que você coloca e já amolece a cutícula toda. Como eu falei, eu não tiro a cutícula, né? Eu só espero ela amolecer e aí eu empurro com a espátula. Mas às vezes tem uma ou outra soltando. É que eu, particularmente, né, eu quase não tenho cutículas naturalmente. Acho que porque eu nunca tirei muito também. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu comecei a fazer as unhas, foi quando eu era criança, eu já falava pra moça não tirar muito, porque me incomodava, sabe, o alicate. Eu sentia machucando, assim. Então, eu nunca tive muita cutícula. Aí, gente, eu, eu tenho tentado voltar a ter uma rotina normal, a fazer atividade física, porque nos últimos 2 meses, assim, quando ficou muito forte, eu não estava conseguindo sair do quarto, eu fiquei dias sem comer, fiquei sem beber água, sabe? Eu parei de me alimentar, eu fiquei muito ruim, eu não conseguia sair do quarto mesmo. A única coisa que, tipo, eu fazia, assim, era tomar banho, e nem tomar banho eu tava conseguindo fazer direito, porque eu ficava, sei lá, eu achava que eu tava sendo atacada por outras consciências, sabe? Então, traumas que eu tinha no passado, de coisas que eu sofri, me perturbavam em cada canto da casa que eu ia, sabe? Era como se meu cérebro, tudo fosse um gatilho. Então, eu tinha dificuldade em fazer qualquer coisa. E aí agora, tipo, como eu fiquei voltando muito durante o surto em coisas do passado, agora parece que eu passei por um intensivão, assim, de terapia, porque meu cérebro ficava o tempo todo me levando a momentos do passado pra eu, sei lá, era como se eu precisasse entender o significado que eu tinha dado para vários comportamentos que eu tinha, sabe? Por que que eu tinha aqueles comportamentos. Então eu fiquei revivendo coisas que eu nem me lembrava mais que tinha acontecido na minha vida, na minha infância. Foi uma coisa assim muito louca que aconteceu, esse surto psicótico que eu tive, esse último em específico, desse ano, né? Porque o primeiro foi em 2024, o segundo foi em 2025 e o terceiro agora em 2026. Porém, eu tive um episódio de uma semana que eu entrei em surto em 2022 e eu consegui entender isso agora. Quando eu tive o primeiro diagnóstico de bipolaridade. Com o primeiro médico que eu passei. Quando eu cheguei aqui no Maranhão. Ó, saiu uma pequena cutícula aqui, não sei se dá pra ver. Aí essa aqui eu vou ter que tirar com alicate. Pronto. Tá vendo? Tipo, não... Aí eu tiro o excesso, aqui esse líquidozinho.
Agora eu vou pra outra. E aí, tipo, eu tenho tentado voltar pra uma rotina de alimentação mais saudável, de atividade física. Só que eu tô, por exemplo, a uns 3, 4 quilômetros da academia mais próxima e precisa pegar a estrada para poder chegar até lá, então assim, não é um caminho muito fácil de ir. Para ir de bicicleta, eu teria que ir muito cedo ou de noite, porque o resto do dia não tem condições de sair de bicicleta porque é extremamente quente. Tipo assim, realmente não dá, é muito quente para você ficar 1 hora pedalando, sabe, no sol. Depois das 7 horas, das 8 horas da manhã, não tem como. Tá? Já é impossível. E aí. E fazer o freela, né? E fazer o meu trabalho de pesquisa. Lavar minha roupa, enfim, ser um adulto funcional. Enquanto, sei lá, ninguém me aposenta, porque eu passei 3 anos sem conseguir praticamente trabalhar, sem conseguir conversar com as pessoas, sem conseguir fazer nada. Eu acho que eu estou fugindo disso, inclusive. O que é uma outra coisa muito difícil, porque como que é viver sem ter uma função, sabe? Se a realidade que a gente vive é uma realidade de trabalho. E aí você não tem uma função. Você é o quê? Sendo que a gente precisa, né? Tipo assim, as pessoas vão pra terapia pra poder saber quem elas são, além do trabalho. E aí eu tô agora no dilema de quem eu sou, já que eu não trabalho. Como eu vivo. Como eu existo. Porque se você estabiliza e volta a ter uma rotina normal e não entra mais em surto, isso é ótimo. Só que fazem 3 anos que eu entro em surto muitos meses. Tipo, eu não fico uma semana surtada, eu fico 5 meses, 4 meses. Em 2024 eu fiquei praticamente 7, 8 meses em surto psicótico. Foi tipo assim, quase o ano inteiro. Muito tempo. E eu não consegui uma internação pública. Em 2024 eu não consegui porque eu não tinha quem me ajudasse, quem cuidasse de mim. Por isso que eu vim pra cá. Voltei pra casa dos meus pais, porque eu precisava de cuidados. E agora eu não fui internada porque como eu moro num sítio afastado da sociedade, da cidade, esse isolamento foi bom por um lado, sabe? Porque como eu não conseguia viver em sociedade normal, tipo, eu não tava conseguindo sair, não tava conseguindo fazer nada, por causa do excesso das vozes que eu estava escutando, vir para um lugar assim de natureza me ajudou bastante. Mas, né, eu ia no CAPS quase toda semana para passar com a psicóloga, fazer tratamento com psiquiatra, mas agora que eu tô fazendo particular, eu acho que eu tô tendo um atendimento melhor, sabe? Eu tô sendo melhor assistida. A outra coisa que eu fiz, eu mudei o meu quarto, a disposição das coisas. Tive um leve surto de gastos com compras na semana passada, muito forte, assim, eu tive muita dificuldade de me segurar para não gastar dinheiro. Então eu comprei um monte de coisa que eu tô esperando chegar, depois eu faço um recebidos aqui.
e falo sobre consumo, mais especificamente. E é isso, eu tô tentando ver como que eu vou viver, sabe? Não tô fazendo planos gigantes, porque 3 semanas, agora fazem 3 semanas, né? No final de semana vão fazer 3 semanas que eu parei de escutar a voz. É muito recente, então não dá pra você fazer grandes planos a longo prazo, porque você não sabe como você vai estar. E isso é muito ruim, porque você quer voltar a viver normalmente, você quer sair pra balada, você quer namorar, você quer sair com seus amigos, você quer sair pra dançar, você quer ir em restaurante, você quer ir em cinema, tipo, você quer ter uma vida normal. Você quer ir ao mercado, você quer ir na padaria. Enfim, viver em sociedade. E você não consegue porque você acha que as pessoas estão perseguindo você. Você acha que está correndo risco de vida. Você acha que tá todo mundo lendo por pensamento, tá todo mundo te xingando por pensamento. Porque aí assim ninguém pode ir preso, né? Porque ninguém tá te agredindo falando em voz alta. Por pensamento as pessoas podem falar o que elas quiserem a seu respeito. Assim, bombatina. Vou esperar secar. Ah, esqueci de lixar. Vamos lixar. Esperar secar agora. E aí, tipo, como eu falei, eu não tenho nenhuma religião nem nada, né? Eu me considero uma pessoa bem agnóstica, cética. Mas tudo isso que aconteceu me fez voltar a questionar essa minha, esse meu lado cético, sabe? Não de tipo, ah, eu estou passando por isso porque eu estou pagando por alguma coisa de errado que eu fiz no meu passado. Não. Não caiam nessa, pelo amor de Deus, tá? Transtornos mentais são coisas multifatoriais. É genético, é social, é história de vida, é o meio que você vive, traumas, é tudo isso. Tipo, mas me questionar de, cara, e se eu realmente vi uma camada da realidade que a gente não vê quando não está alterado no nosso cérebro? Aquelas bem teorias da conspiração, sabe? E aí, tipo, eu adoro essas coisas de terror. E eu fiquei pensando, mano, e se eu vim pra Sete Além? E aqui é desse jeito. E todas essas coisas ficaram na minha cabeça, e aí agora que eu tô normal, né, tipo, vem a ciência e fala, não, você teve um surto, nada a ver tudo isso que você tá pensando. Mas parece tão real tudo que aconteceu, tão real, que é muito estranha a realidade normal. Tipo, eu tô tentando encaixar, sabe? Quem eu sou agora nessa nova realidade. Tiveram dias que eu conseguia me ver de fundo, sabe? Como se eu fosse um observador dentro de mim. Como se a minha consciência conseguisse perceber a identidade que eu criei, o personagem que eu criei e que a vida fez de mim socialmente. Foi quando aquela frase de tipo, você não é o que fazem com você, você é o que você decide fazer com o que fizeram com você. Eu consegui ver isso de forma clara. Cheguei num momento em que eu vi que eu era um acúmulo de coisas, de traumas, de vivências que aconteceram comigo ao longo da vida e que eu tava me comportando como se eu fosse só essas coisas, como se eu não tivesse a minha essência, a minha substância, quem eu realmente sou, sabe? E aí eu comecei a questionar muito, cara, mas quem eu sou? Porque se eu fico voltando para as minhas memórias do passado e agora eu consegui acessar memórias que eu tinha esquecido, e parece que hoje em dia, depois de adulta, eu me comporto a partir dessas coisas que aconteceram. Eu sou o quê? Um punhado de coisas? De pessoas que passaram por mim?
Então eu sou mais os outros do que eu, entende? E o que é esse surto? E quem eu sou e o que é a doença? E o que são esses comportamentos que eu tenho que me atrapalham na maior parte das minhas relações e pelos lugares que eu passo, esses comportamentos que me perpassam e ficam à frente de como eu me comporto sempre, que na verdade não sou eu, sabe? É como se fosse um personagem, uma casca, uma identidade que eu criei de forma inconsciente para conseguir operar no mundo, para conseguir viver o mundo, viver essa realidade. E como eu vivo agora sabendo que várias coisas que aconteceram comigo é o que me faz me comportar desse jeito hoje em dia. Porque eu não quero mais ter certos comportamentos que eu tinha, sabe? Como, por exemplo, o de gastar de forma desenfreada, sem prestar atenção nas coisas, de não concluir nada na vida, começar um monte de coisa e não concluir, de ter medo de ter certas relações e deixar que abusos, por exemplo, que eu sofri, me atrapalhem nas relações que eu tenho hoje em dia. E como que eu vivo a partir de agora que eu consegui enxergar tudo isso? Tipo, não é fácil você passar por tudo isso e vivenciar, e viver depois. Gente, eu vou lixar minha unha, eu não vou lixar pra ela diminuir de tamanho, só pra ela continuar tendo o mesmo formato, que eu quero que ela cresça mais. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas afetou as minhas unhas de alguma forma durante esse período de loucura, que elas não estavam crescendo. E eu também tava sem esses dois produtos. Comprei pela Shein, comprei na Shopee, eu vou deixar o link aqui. E aí vocês compram, quem quiser, né, por lá, e é bom que vocês acabam me ajudando de alguma forma também. Porque agora eu não sei como é que eu vou fazer pra viver. E aí, tipo, ainda bem, graças a Deus eu tenho um lugar pra viver, sem precisar me preocupar com aluguel. Mas assim, eu preciso comer, preciso me vestir, preciso comprar remédio. Que remédio? É caro. O regulador de humor que eu tomo é quase R$ 200. Ele é excelente. Ele me ajudou muito. Quando eu consegui tomar ele direito, né? Porque tiveram dias que eu tomei o remédio errado. E eu não sei nem por que eu fiz isso. É difícil você se cuidar quando você tá assim, sabe? Muito difícil. Eu acho que da próxima vez que eu ficar assim, eu vou precisar ser internada. Porque não tinha condições de ficar aqui, eu não tava conseguindo. Isso porque o médico ainda tinha me falado, olha, não fique perto dos animais, porque não vai ser bom pra você. E ele tinha razão. Não tava conseguindo nem conviver com bicho. E eu sou louca por animais. Adoro. Então foi bem complicado. Eu vou passar o nylon agora. Fortificador com fios de nylon.
É bom passar bem na unha toda, nos cantinhos também, porque se você tem o problema da unha rachar no canto, que nem eu tenho, que de vez em quando isso acontece, principalmente nos meus dedão, esse fortificador de nalho, ele faz aumentar a vida da sua unha. O que eu faço? Eu pingo no papel um pouco de preto, um pouco de branco e um tiquinho desse verde besouro aqui, da Risqué Libinski, tá linda. Aí eu fecho o papel no meio, pra fazer tipo... Aí eu venho depois. Ai, gente, aí, tipo assim, fazer hobbies que me acalmam ajuda muito, sabe? Fazer a unha é um deles. Tudo bem, bonitinho? Aí agora eu limpo tudo antes de ir pra próxima mão. Eu não gosto de deixar pra limpar por último, não. Tá parecendo um teste de Rorschach. Ai, ai, ai. Pra combinar com o tema psicose. Ai, gente. Hoje o momento, a melhor coisa é rir pra não chorar, sabe? Olha... Confusão mental é a pior coisa que existe na face da Terra, cara. Você não saber mais o que é realidade e o que não é, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência com essas galinhas de Angola, juro por Deus. Tipo assim, elas são maravilhosas, porque elas têm a função delas na natureza, sabe? Mas elas são muito chatas. Deixa eu mostrar como ficou. Olha. Ai, eu amei. Amei demais.
Depois eu deixo uma foto mostrando direito. Ó. Nossa, eu amei. Amei muito. Ficou muito legal. Nossa, eu amei demais. E a gente vai fazendo, vai limpando e já vou acabar já. Depois que você pega... Eu adoro fazer a unha em casa. Adoro fazer a unha sozinha. Também aqui eu não conheço ninguém assim, tipo, que eu me sinta à vontade pra ir fazer a unha. E é uma cidade muito pequena, não tem nem 20 mil habitantes direito, então qualquer coisa, todo mundo sabe da sua vida, das suas coisas. E eu não gosto que ninguém se intrometa na minha vida, entendeu? E eu postando coisa na internet, né? Existe aí a contradição, mas o ser humano é isso, o ser humano é contraditório, a gente não tem coerência na maioria das coisas que a gente faz. E eu aprendi isso da pior forma. Mas é isso. Quando eu tava em surto, eu achava que essas galinhas de Angola, sempre que elas cantavam, elas estavam querendo me dizer alguma coisa. Tipo assim, elas queriam comprovar que o que eu tava pensando tava certo ou errado. Sempre que elas cantavam. Ai, gente, loucurinhas. E aí, como eu tava dizendo, eu não tinha ninguém em São Paulo pra me chamar um SAMU, pra me levar num CAPS ou no hospital psiquiatra, uma emergência ambulatória no hospital, e eu não consegui ir sozinha de jeito nenhum. Por isso que eu vim pra cá. E aí tive o surto no ônibus e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E, e aí, como eu tava dizendo, é muito ruim você conviver com as pessoas depois que você tem um surto, porque você fica achando que a forma como elas te trataram durante o período de surto foi real. E necessariamente não foi, às vezes foi só alucinação da sua cabeça, né? Só que é muito ruim você passar por tudo isso e não ter ninguém assim que você se sinta à vontade, que você confie, principalmente, sabe? Porque você tá duvidando da realidade inteira. E aí não tem ninguém com quem você possa se sentir segura. Ainda mais se falta de segurança for um gatilho muito grande pra você, que nem é pra mim. Aí é foda. Eu sofri muito. Porque eu não me sentia segura com ninguém, nem com os meus pais. Eu sofri bastante. E, tipo, pra mim, o meu ex me negou socorro, sabe? Porque a gente se via todos os dias, a gente se relacionava. Eu vivia na casa dele. E ele viu que eu tava entrando em delírio, mas ele não fez nada. E isso foi uma coisa que me machucou muito. Me machucou demais. E eu tô tendo que trabalhar isso em terapia porque eu nem sei o que fazer, sabe? E ele ainda me disse que se eu falasse sobre isso na internet, ele ia me processar. Esse tipo de homem. Mas quando ele tentou se e me ligou de madrugada, quem ajudou ele fui eu, não foi ninguém não. Quem atravessou a cidade pra ir prestar socorro fui eu, não foi ninguém não.
foda. Por isso que é aquilo, né? Se eu tivesse terminado essa relação lá atrás, talvez em 2024 eu tava namorando com alguém que gostasse de mim de verdade. E que teria me ajudado. Teria prestado socorro. Quando eu tava precisando de ajuda. Quando eu tava em surto. É foda, né? Porque eu fui vítima de um relacionamento abusivo, mas quem me colocou nele fui eu, né? Não foi ninguém. E aí eu tô nessa crise existencial, contestando agora tudo na minha vida. Todas as relações que eu tive, as relações que eu tenho, pessoas que eu vou ter que me afastar. Só que para me afastar de um monte de gente agora que eu preciso, que eu quero, eu precisaria estar com uma liberdade financeira maior do que eu estou no momento, só que eu não consigo trabalhar. E aí, como que você vive no capitalismo sem trabalhar se você não é herdeiro? Gente, é muito, muito, muito complicado o papo de saúde mental. Agora eu vou passar um extra brilho e finalizei minhas unhas. Ai, gente, o extra brilho é outra coisa, né? Meu Deus. E aí, gente, tipo assim, você fica desconfiado, sabe? Se você tá saindo da realidade ou não. Você fica desconfiado das pessoas. Apesar de, né, tipo, eu saber cientificamente que agora eu estou na realidade normal e tal. É muito esquisito. Uma hora parece que uma hora você tá numa realidade, depois você volta pra outra. E aí, se você convive com gente que mistura muita religião nas coisas, porra, é de fuder, sabe? Só atrapalha. A psicóloga do CAPS ficava me mostrando a foto da capinha de Cosme e Damião do celular dela. E aí eu ficava pensando, mano, o que essa mulher tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Você não tinha nem que tá trabalhando aqui, sua arrombada. Eu denunciei ela no CRP daqui do estado. Foda-se. Pronto, gente. Finalizei as unhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita, deixa um like, compartilha, comenta. Vamos trocar ideia, vamos conversar sobre esse assunto. Porque, sei lá, já que é pra estar assim, que pelo menos eu consiga conversar com outras pessoas que passaram por isso também. E, sei lá, se a gente pudesse ajudar de alguma forma, vai ser bom pra todos. Beijos e até semana que vem. Tchau! Ai, que linda que ficou minhas unhas. Bem menininha.